No subcontinente indiano, antes mesmo do nascimento de Buda, viveu um pensador cuja mente enxergava o mundo como uma arquitetura precisa, quase matemática. Um mestre silencioso, envolto em lendas, e responsável por criar uma das filosofias mais profundas da história humana. Muito antes de a filosofia ganhar as salas de aula, e antes mesmo de a ciência definir suas bases, um pensador indiano começou a separar metodicamente aquilo que é matéria daquilo que é consciência. Hoje, considerado o fundador da escola Sankhya, uma das mais antigas e influentes tradições filosóficas da Índia, sem mitos, sem idealização, apenas as ideias que o tornaram decisivos. Este é o pensador que transformou a observação da mente em método, e o método em sistema filosófico. Hoje vamos revelar a vida, a obra e os ensinamentos de Kapila, o criador do Sankhya, a doutrina que separou matéria e consciência, séculos antes do mundo ocidental imaginar essa divisão. As informações biográficas sobre Kapila são escassas. Acredita-se que tenha vivido por volta de 700 a.C., na Índia Antiga, no período posterior aos Vedas e anterior à consolidação das grandes escolas filosóficas indianas. Seu nome aparece em textos védicos, nos Puranas e nas tradições filosóficas, mas quase nunca de forma biográfica. Ele não aparece como uma figura sobrenatural ou como um personagem de epopeias. Kapila é lembrado principalmente pelas ideias, não pela narrativa da sua vida. Por isso, os estudiosos descrevem Kapila como um sábio fundador, alguém cuja existência foi tão marcante que sua filosofia se espalhou muito além de sua pessoa. Kapila viveu numa Índia em que os rituais do fogo dominavam a vida religiosa. Os brahmanes recitavam fórmulas para manter a ordem cósmica, mas Kapila, por mais elaborados que fossem os rituais, eles não explicavam o porquê da existência. Ele passou a viver como um mestre contemplativo, possivelmente em pequenos centros de aprendizagem ou isolado em eremitérios, recebendo discípulos que buscavam algo além dos ritos. Segundo tradições antigas, Kapila rejeitava qualquer forma de autoridade automática. Para ele, conhecimento só tinha valor se fosse confirmado pela experiência direta e pela razão. O que se sabe é simples e objetivo. Ele viveu como asceta e professor, estabeleceu uma comunidade de discípulos, transmitiu ensinamentos que deram origem a um sistema filosófico estruturado. Nada mais, e justamente por isso, sua força está no pensamento. Kapila é reconhecido como o autor intelectual do Sankhya, um sistema que tenta explicar o universo por meio da análise racional, não de deuses ou mitos. Seu objetivo era simples: entender a realidade. É um pensamento estruturado em 3 pilares. 1. Dualismo radical. O universo é resultado de 2 entidades eternas. Purusha, consciência, testemunha silenciosa. Consciência pura, observador silencioso. Prakriti, matéria, energia, natureza, a matéria e a natureza. A fonte de tudo o que muda. Mente, emoções, corpo, cosmos. Essa divisão influenciaria escolas posteriores, que se apoia diretamente nos conceitos de Kapila. Para ele, sofrimento nasce quando confundimos consciência com matéria. Quando a mente pensa que é o eu. 2. Explicação sistemática da experiência humana. O Sankhya cria uma estrutura lógica com 25 princípios da realidade, uma das descrições mais detalhadas do universo já feitas na antiguidade. Tattvas. Sentidos, emoções, mente, intelecto, ego, elementos da natureza, processos de percepção, um modelo psicológico e cosmológico ao mesmo tempo. 3. Libertação por discernimento. Kapila ensinava que a libertação ocorre quando o indivíduo distingue claramente o que sou, consciência, o que não sou, corpo, mente, emoções. Nenhum ritual mágico, nenhuma promessa mística. A libertação é um processo de análise e clareza. Kapila não se preocupava com rituais, mitos ou deuses. Seu ensino era racional, quase científico. Ele utilizava debates e análises mentais para demonstrar que tudo o que muda não pode ser o eu. Dizia aos discípulos para observarem a si mesmos em silêncio até perceberem que o pensamento não é o pensador. O método era direto: observar, discriminar, separar consciência de natureza. A isso chamou de viveka, discernimento. A tradição descreve Kapila como um professor rigoroso, centrado na razão e na observação.
1. Método analítico. Ele dividia a realidade em partes menores para compreender o todo. Nada era aceito sem exame. 2. Questionamentos diretos. Kapila desmontava crenças por meio de perguntas que levavam o aluno a reconhecer contradições internas. 3. Explicações estruturadas. Seus ensinamentos seguiam uma ordem lógica, semelhante à organização de um tratado filosófico. 4. ênfase na experiência interna. A introspecção era usada como ferramenta de investigação, não como devoção. 5. Aula como investigação, não revelação. Kapila não apresentava suas ideias como verdades reveladas, mas como conclusões racionalmente demonstráveis. Curiosidades e fatos relevantes. Kapila é citado em textos como o Bhagavata Purana, mas sempre como filósofo, não como figura mítica. O Sankhya de Kapila é considerado uma das primeiras tentativas sistemáticas de explicar o universo sem recorrer ao sobrenatural. Sua análise psicológica antecipou discussões modernas sobre percepção e consciência. É uma das filosofias que mais influenciaram a tradição do yoga clássico. A filosofia Sankhya influenciou profundamente o yoga, o budismo e parte do pensamento científico indiano. Sua descrição evolutiva de Prakrti é comparada, em certa medida, ao conceito moderno de processos naturais emergentes. Alguns textos sugerem que o local onde Kapila ensinava teria inspirado a cidade de Kapilavastu, berço do próprio Buda, embora isso continue em debate histórico. Hoje Kapila nos deixou um mapa da mente humana. Um mapa que continua assustadoramente atual. O impacto de Kapila atravessou séculos. Na época dele, introduziu educação filosófica baseada em razão, não rituais, propôs pensamento sistemático, criou uma epistemologia pioneira, com 3 formas de conhecimento: percepção, inferência e testemunho confiável. Antecipou noções de análise fenomenológica e introspecção. Estabeleceu um dos primeiros sistemas de pensamento com categorias organizadas, parecendo quase um tratado científico. Atualmente, seu modelo dual influencia escolas de yoga, yoga de Patanjali, e filosofia indiana, Vedanta. É estudado em cursos de psicologia asiática e filosofias da mente. Antecipou distinções modernas entre mente, cérebro e consciência. Sua análise da matéria lembra esquemas científicos de evolução natural. Pesquisadores valorizam Kapila pela clareza metodológica, porque ele não estava interessado em adornos literários, mas em estrutura, categorias e explicação lógica do real. O mestre silencioso que não buscou fama, mas compreensão. Um pensador que abriu caminhos para o yoga, influenciou o budismo e nos ensinou que a consciência é mais profunda do que qualquer pensamento. Kapila não deixou histórias grandiosas, nem milagres. Deixou um sistema que foi forte o suficiente para atravessar 3.000 anos. A importância de Kapila não está na figura, mas na ferramenta intelectual que ele apresentou. Uma ferramenta que continua relevante, seja na filosofia, na psicologia ou no estudo da consciência. Na história do pensamento humano, Kapila é o nome que representa uma pergunta simples e poderosa: como a realidade funciona quando a observamos com atenção? Entre vidas e ideias, Kapila permanece como um dos arquitetos da mente humana.